Boa noite a todos. Meu nome é Charles Henrique, eu sou aluno do curso Eletrotécnica, terceiro módulo. E hoje nós viemos aqui apresentar o nosso projeto, amassador eletromecânico de latas. Discentes tem aqui o João, o Richard, o Henrique Amorim, eu, Charles Henrique, e o Marcelo e o Guilherme. E os nossos docentes é a mestra Carol, o Evandro, o doutor Evandro, e o doutor e mestre Alessandro. Antes de começarmos, eu queria falar sobre o processo Hall-Héroult, que começou lá em 1886, quando Charles Martin Hall e Paul Héroult desenvolveram esse método, por isso que é chamado de processo Hall-Héroult. Quando nós começamos a falar desse processo, começamos a falar da extração da bauxita, que a partir do momento que ela é extraída, ela é passada por um processo chamado Bayer. E esse processo chamado Bayer é quando nós purificamos essa bauxita para chegar na alumina. A alumina é formada por 2 moléculas de Al e 3 de oxigênio. E após esse processo Bayer, nós começamos o processo Hall-Héroult, que é o processo até chegar na eletrólise. E a partir desse momento ela é dissolvida pela criolita, que aumenta a condutividade dessa alumina e nos proporciona fazer um método que é a eletrólise. Quando nós falamos da eletrólise, nós temos que entrar numa matéria chamada eletroquímica. Essa matéria eletroquímica ela é baseada em 2 princípios. Quando nós usamos a química para produzir energia elétrica ou quando nós usamos a eletricidade para produzir alguma reação química. A eletrólise é quando nós usamos a eletricidade para produzir uma reação química. E para fazer essas latas, para realizar elas, nós usamos muita energia elétrica, que processo de eletrólise é altamente intensivo em consumo energético. E também a reciclagem do alumínio consome até 95% menos de energia dessa eletrólise. E quando nós falamos também nos impactos ambientais ligados à mineração desse mineral. E baseado no que eu falei, baseado em tudo, nós desenvolvemos um amassador de latas eletromecânico para otimizar essa compactação e facilitar esse processo de compactação dessas latas. Bom, vou falar um pouco dos objetivos específicos. Foi projetar um sistema mecânico, eletromecânico, de compactador de latas. O segundo objetivo específico, selecionar e dimensionar. Selecionar os componentes devidamente colocados no nosso projeto e promover uma sustentabilidade no nosso projeto, visando isso. Justificativa. Como eu falei, propor uma sustentabilidade, uma compactação eficiente e também visando pequenos comércios que não têm uma economia maior do que indústrias, entre outras, a gente propôs um projeto de baixo custo, visando diretamente esses comerciantes. Bom, antes de desenvolvermos o nosso projeto, nós fomos atrás de pesquisar sobre as tecnologias já existentes no mercado. Conseguimos identificar essas 3 tipos de categorias de equipamento. Esses são os amassadores manuais, os compactadores pneumáticos e os amassadores automatizados, que são os amassadores voltados para a parte industrial. Os amassadores manuais vão ser mais comuns em residências, por serem fáceis, simples e de baixo custo. Portanto, eles necessitam de esforço físico, o que acaba deixando desmotivador quando deparado com grandes quantidades de latas.
Por isso, então, ele se torna inviável. Já os compactadores pneumáticos, que vão ser encontrados ali em indústrias ou cooperativas de reciclagem, eles funcionam com a movimentação do pistão, movida ali pelo ar comprimido, que vai esmagar a lata rapidamente. Mas a manutenção desse equipamento e a infraestrutura também acaba sendo muito cara, o que acaba impossibilitando o uso fácil para pequenos comércios. Já os amassadores automatizados são aqueles que possuem motores de alta potência, sensores e todo um mecanismo eletrônico que possibilita que ele consiga compactar várias quantidades de latas com o mínimo de intervenção humana. Por conta disso, o seu custo ainda vai ser mais elevado comparado com os demais compactadores. Nós temos uma pequena lista de material do nosso projeto, onde nós utilizamos um motor monofásico de 1/4 de cavalos, de 1.715 RPM, uma polia motora de 6 centímetros de diâmetro e uma polia movora de 25 centímetros de diâmetro. Para a transmissão, utilizamos uma correia e o suporte metálico para fazer o braço compactador. Utilizamos 2 rolamentos de 6.202 e 2 rolamentos de 6.204. Uma chapa de madeira de 1,20 m por 44 centímetros, uma chapa de ferro de 80 centímetros por 40 centímetros para fixação do motor, 2 botoeiras normalmente abertas para fazer o sistema de proteção e um dimmer de até 3.000 watts de potência para a gente regular a velocidade do motor. Aqui nós temos um pequeno cronograma, onde o primeiro aqui é a gente colocar a lata no receptáculo. O segundo, a verificação do alinhamento para o processo de compactação. O terceiro, o acionamento do sistema. O quarto, a atuação do mecanismo de transmissão. O quinto, a lata compactada. E o sexto, o fim da compactação. Boa noite, vou estar falando sobre a metodologia, que foi a construção do nosso amassador de latas elétrico, onde ele foi distribuído na montagem da estrutura e também a integração do mecanismo de compressão e também a transmissão da carga até o acionamento. Aqui, quando começamos, peguei a chapa de 1,20 m de madeira para fazer o nosso suporte. Logo ao lado, a gente partiu ao meio a chapa de 80 centímetros por 40 centímetros de ferro, fazendo a proteção do motor e também para fazer a fixação das polias. As polias, a polia de 6 centímetros de diâmetro, ela foi ligada ao motor, a de 25 centímetros de diâmetro é para fazer a transmissão de carga. Elas foram separadas em 17 centímetros, e logo em seguida vamos fazer aí a parte onde vai ser a compactação. Esse aqui é o nosso braço compactador, onde a gente fez uma adaptação nele, colocando os rolamentos. Aqui tem um rolamento 6202 e no outro extremo o outro rolamento 6202. O rolamento 6204 foi apenas para fazer o giro da polia de 25 centímetros. Aqui. Logo em seguida, usamos um molde que também foi adaptado. A gente teve um problema com ele, que ele era pequeno demais, que era uma lata de 350 ml. Então tivemos que aumentar ele, onde adaptamos, cortamos ao meio outro amassador, outro molde, cortamos ao meio para fazer essa adaptação, para a gente não ter perigo do nosso braço ele sair fora desse molde, e com a gente conseguir fazer o amassamento completo. Na nossa segurança, a gente utilizou 2 botoeiras normalmente abertas, para que quando você for operar o amassador, você não tenha contato direto com a parte do molde, para não correr o risco de amassar as mãos, ou o dedo, né, no caso. Aqui foi o nosso primeiro teste do amassador, onde a gente estava vendo a velocidade dele, o que
podia ser feito para a gente poder reduzir a velocidade e ganhar o torque. O segundo teste, que ainda ele estava um pouco rápido. E o nosso resultado final, que foi esse daqui. Esses foram os resultados conseguidos através do nosso protótipo. Em resumo, o nosso TCC desenvolveu um amassador de latas utilizando um motor elétrico para a compactação de resíduos de alumínio. O foco foi na aplicação eficiente do motor e no sistema de botoeiras, facilitando assim a compactação para o armazenamento e a reciclagem das latas. Obrigado.